Uma estranha realidade continua os ensinamentos de Dom Juan sobre as plantas alucinógenas, Orcanos, Castanheda. 18 de setembro de 1969. Havia alguma coisa de soturno na casa de Dom Juan. Por um momento pensei que ele estivesse escondido em algum lugar para me assustar. Chamei-o, depois tomei coragem para entrar. Dom Juan não estava. Coloquei os 2 sacos de gêneros que tinha levado num monte de lenha e sentei para esperar por ele, como já tinha feito dezenas de vezes antes, mas pela primeira vez em todos os meus anos de ligação com Dom Juan, tive medo de ficar sozinho em sua casa. Senti uma presença, como se uma pessoa invisível estivesse ali comigo. Lembrei-me então de que, anos antes, eu tinha tido a mesma impressão vaga de que alguma coisa desconhecida estava me rondando. Quando eu me encontrava sozinho, levantei-me de um salto e saí da casa correndo. Tinha ido ver Dom Juan para dizer-lhe os efeitos acumulados do trabalho de vez. Estava me custando caro. Eu tinha começado a ficar inquieto, vagamente apreensivo, sem qualquer motivo aparente. Cansado sem estar fatigado. Depois minha reação por estar só em casa de Dom Juan me trouxe de volta a recordação total de como meu medo se formara no passado. O medo datava de anos antes, quando Dom Juan tinha forçado a muito estranha confrontação entre uma feiticeira, uma mulher chamada La Catalina, e eu. Começou no dia 23 de novembro de 1961, quando eu encontrei na casa dele com o tornozelo deslocado. Explicou que tinha um inimigo, uma feiticeira que sabia transformar-se num melro e que tentara matá-lo. Assim que eu pude andar, vou lhe mostrar quem é a mulher, disse Dom Juan. Você tem de saber quem ela é. Por que ela quer matá-lo? Perguntei. Deu de ombros, impaciente, recusou-se a dizer mais qualquer coisa. Voltei para visitá-lo 10 dias depois e encontrei-o perfeitamente bem. Girou o tornozelo para me mostrar que estava bem, atribuiu seu pronto restabelecimento ao aparelho que ele mesmo havia feito. É bom você estar aqui, falou. Hoje vou levá-lo numa viagemzinha. Ele então mandou que eu dirigisse o carro para um lugar deserto. Ali nós paramos, Dom Juan esticou as pernas e abancou-se comodamente no assento, como se fosse tirar uma soneca. Disse-me que descansasse e ficasse muito quieto. Explicou que tínhamos de passar o mais despercebido possível até o anoitecer, porque a tardinha era uma hora muito perigosa para o negócio que estávamos empenhados. Que tipo de coisa estamos fazendo? Perguntei. Estamos aqui para armar uma emboscada para La Catalina. Quando estava bem escuro, saltamos do carro e nos dirigimos muito devagar e em silêncio para o chaparral do deserto. Do lugar onde paramos, eu vi as silhuetas negras dos morros de ambos os lados. Estávamos numa garganta plana e bastante larga. Dom Juan me deu instruções detalhadas para ficar fundido no chaparral e ensinou-me o meio de sentar em vigília, como ele dizia. Falou para eu pôr a perna direita debaixo da coxa esquerda e a perna esquerda agachada. Explicou que a perna dobrada era usada como uma mola para eu me levantar com muita rapidez, se necessário. Depois disse que me sentasse virado para o oeste, pois essa era a direção da casa da mulher. Sentou-se ao meu lado, à direita. Falou num cochicho para eu ficar com os olhos fixos no chão, procurando, ou melhor, esperando uma espécie de onda de vento que faria uma agitação nos arbustos sempre que a agitação
tocasse os arbustos em que eu focalizara meu olhar, eu devia erguer os olhos e ver a feiticeira em todo o seu magnífico esplendor do mal. Dom Juan usou essas mesmas palavras. Quando lhe pedi que explicasse o que queria dizer, ele disse que se eu sentisse uma agitação, bastava erguer os olhos e veria por mim, pois uma feiticeira voando era um espetáculo único e que dispensava explicações. Havia um vento bem constante, eu pensei ver uma agitação nos arbustos muitas vezes. Em cada oportunidade eu levantava os olhos, preparado para ter uma experiência transcendental, mas não havia nada. Cada vez que o vento soprava nos arbustos, Dom Juan batia o pé com força no chão, girando e movendo os braços como se fosse açoites. A força dos movimentos dele era extraordinária. Depois de alguns fracassos de ver a feiticeira voando, eu estava certo de que não ia presenciar nenhum acontecimento transcendental. E, no entanto, a exibição de poder de Dom Juan era tão interessante que não me importei de passar a noite ali. Ao raiar do dia, Dom Juan sentou-se junto de mim. Parecia estar totalmente exausto, mal podia mover-se. Deitou-se de costas e murmurou que não conseguira furar a mulher. Fiquei muito intrigado com aquelas palavras e ele repetiu várias vezes. Em cada ocasião, o tom era mais desanimado, desesperado. Comecei a sentir uma ansiedade fora do comum. Achei muito fácil projetar meus sentimentos no estado de espírito de Dom Juan. Ele não falou nada sobre um incidente nem sobre a mulher durante várias vezes. Achei que tinha ou esquecido ou resolvido todo o caso. Mas um dia encontrei num estado de espírito muito agitado e, de um modo inteiramente estranho à sua calma natural, contou-me que o Melro estivera de frente dele na véspera de noite, quase tocando, e ele nem tinha acordado. A astúcia da mulher era tão grande que ele nem sentira a presença dela. Disse que sua sorte foi acordar na hora exata por travar uma luta horrenda pela vida. O tom de voz não era comovedor, quase patético. Senti uma onda de compaixão e cuidado. Num tom soturno e dramático, reafirmou que não tinha medo de detê-la e que, da próxima vez que ela chegasse perto dele, aquele seria seu último dia na terra. Fiquei triste e já estava quase chorando. Dom Juan pareceu observar minha preocupação profunda e riu, ao que achei com coragem. Bateu nas minhas costas e disse que eu não me devia preocupar, que ele estava inteiramente perdido, porque ainda tinha um último triunfo. Não estava inteiramente perdido. Um guerreiro vive estrategicamente, disse ele sorrindo. Um guerreiro nunca carrega fardos que não suporta. O sorriso de Dom Juan tinha o poder de dissolver as sombrias nuvens do destino. De repente fiquei animado, nós dois rimos. Afogou-me a cabeça. Sabe de todas as coisas neste mundo, você é meu último trunfo, falou abruptamente, olhando bem nos meus olhos. O que? Perguntei. Você é o meu trunfo na luta com aquela feiticeira. Não entendi o que ele queria dizer com aquilo. E ele explicou que a mulher não me conhecia, que se agisse conforme ele me instruíra, eu teria uma melhor possibilidade de furá-la. O que quer dizer furá-la? Perguntei. Você não pode matá-la, mas tem que furá-la como um balão. Se fizer isso, ela me deixará em paz. Mas agora não pense nisso, eu lhe direi o que fazer quando chegar o momento. Passaram-se meses, eu tinha esquecido do incidente e fui pilhado de surpresa quando cheguei à casa dele um dia. Dom Juan saiu correndo e não me deixou saltar do carro. Você tem de sair já, cochichou ele, com urgência horrível. Escute bem. Compre um espingarda, arranje uma onde puder. Não me traga a sua própria, entende? Pergunta. Arranje qualquer espingarda, mas não a sua, e traga já aqui. Por que quer uma espingarda? Perguntei. Vá, ele disse. Voltei com uma espingarda, não tinha dinheiro suficiente para comprar uma, mas um amigo meu me deu uma espingarda velha dele. Dom Juan não olhou para a arma, explicou que tinha sido rude comigo porque o Melro estava no telhado da casa, não queria que o pássaro me visse. Deparar com o Melro no telhado me deu a ideia de que você poderia trazer uma espingarda e furá-la com ela. Disse Dom Juan com ênfase. Não quero que nada lhe aconteça, de modo que sugeri que você comprasse uma arma ou arranjasse uma de qualquer outro jeito. Sabe, você tem de destruir a arma depois de executar a tarefa. De que tipo de tarefa está falando? Perguntou. Tem de furar a mulher com uma espingarda.
Fez-me limpar, me esfregando-a com folhas frescas e hastes de uma planta com um cheiro especial. Ele mesmo esfregou 2 balas e colocou-as nos canos. Depois disse que eu tinha de ficar escondido na frente da casa dele e esperar até que o melro pousasse no telhado e em seguida, fazendo pontaria com cuidado, tinha de atirar com os 2 canos. O efeito da surpresa, mais do que as balas, ia furar a mulher. E se eu fosse poderoso e resoluto, poderia forçá-la a deixá-lo em paz. Assim, minha pontaria teria de ser impecável, bem como a minha determinação de furá-la. Você tem de gritar no momento em que atirar, disse ele. Tem de ser um grito poderoso e penetrante. Depois empilhou uma porção de bambus e lenhas a uns 3 metros da ramada da casa dele. Fez-me reclinar contra as pilhas. A posição era bastante incômoda. Encontrava-me meio sentado. Minhas costas já estavam bem apoiadas e eu tinha uma boa vista do telhado. Falou que ainda era muito cedo para a feiticeira sair, que tínhamos até o escurecer para fazer todos os preparativos. Ele então ia fingir que se estava trancado dentro de casa, a fim de atraí-la e provocar outro ataque sobre a pessoa dele. Disse-me para ficar relaxado e arranjar uma posição cômoda, da qual eu pudesse atirar sem me mover. Fez-me fazer pontaria sobre o telhado umas 2 vezes e chegou à conclusão de que meu ato de levantar a espingarda ao ombro e fazer pontaria era muito lento e desajeitado. Depois providenciou um apoio para a arma. Fez 2 buracos fundos com uma barra de ferro pontuda. Colocou neles 2 paus em forquilha e prendeu uma vara comprida entre as forquilhas. A estrutura me dava apoio para o tiro e permitia que eu mantivesse a espingarda apontada para o telhado. Dom Juan olhou para o céu e disse que estava na hora de ele ir para dentro. Levantou-se calmamente e entrou com a advertência final de que minha tentativa não era brincadeira e que eu tinha de acertar no pássaro com o primeiro tiro. Depois que Dom Juan foi embora, tive mais alguns minutos de lusco-fusco e depois ficou bem escuro. Era como se a escuridão estivesse esperando até eu ficar sozinho para de repente descer sobre mim. Tentei focalizar meus olhos no telhado que se destacava contra o céu. Por algum tempo havia suficiente luz no horizonte para a linha do telhado ser visível. Mas então o céu ficou negro e eu mal vi a casa. Fiquei com os olhos grudados no telhado por horas, sem reparar em nada. Vi umas corujas voando para o norte. A largura de suas asas era bem grande, não se podia confundi-las com melros. Num dado momento, porém, reparei distintamente a forma preta de um passarinho pousado no telhado. Era positivamente um pássaro. Meu coração começou a bater com força, senti um zumbido nos ouvidos. Fiz pontaria no escuro e puxei os 2 gatilhos. Houve uma explosão bastante forte. Senti um forte coice da coroada da espingarda no meu ombro. E ao mesmo tempo ouvi um grito muito penetrante, horrendamente humano. Tive um momento de confusão total. Então lembrei-me de que Dom Juan me mandara gritar quando atirasse e eu me esquecera de fazê-lo. Estava pensando em recarregar a espingarda quando Dom Juan abriu a porta e saiu correndo. Trazia na mão o lampião de querosene que parecia estar bem nervoso. Acho que você a pegou, disse ele. Agora temos de encontrar o pássaro morto. Paz pegou uma escada e me fez subir no telhado, na ramada, mas eu não consegui encontrar nada ali. Ele subiu e procurou também um pouco, com resultados igualmente negativos. Talvez você tenha despedaçado o pássaro, falou Dom Juan, mas nesse caso temos de encontrar pelo menos uma pena. Começamos a procurar junto da ramada, primeiro em seguida em volta da casa. Procuramos a luz da lanterna até de manhã. Depois começamos de novo a busca por todos os lugares que já tínhamos examinado durante a noite. Por volta das 11 horas, Dom Juan desistiu. Sentou-se desanimado, sorriu para mim, meio encabulado, e disse que eu não tinha conseguido deter o inimigo dele, e que agora, mais do que nunca, sua vida não valia um tostão furado, porque a mulher com certeza estava irritada, doida para se vingar. Mas você está seguro, disse Dom Juan, tranquilizando-me. A mulher não o conhece. Quando eu estava indo para o carro para voltar para
Perguntei-lhe se tinha de destruir a espingarda. Respondeu que a arma não tinha feito nada e que eu devia devolvê-la ao seu dono. Vi uma expressão de profundo desespero nos olhos de Dom Juan. Fiquei tão comovido com aquilo que senti vontade de chorar. O que posso fazer para ajudar? Perguntei. Não há nada que você possa fazer. Ficamos calados por um momento. Eu queria sair logo, senti uma angústia opressiva, estava indisposto. Quer mesmo ajudar-me? Perguntou ele num tom infantil. Tomei a dizer-lhe que toda a minha pessoa estava às ordens dele, que meu afeto por ele era tão profundo que eu faria qualquer coisa para ajudá-lo. Dom Juan sorriu e perguntou de novo se isso era mesmo verdade. Eu reafirmei com veemência que meu desejo de ajudá-lo. Se é verdadeiro mesmo, disse ele, pode ser que eu tenha ainda uma oportunidade. Ele parecia estar encantado, deu um largo sorriso e bateu palmas várias vezes, como sempre faz quando quer exprimir prazer. Dessa mudança de estado de espírito foi tão notável que me contagiou. De repente senti que meu ânimo deprimido e angústia tinham sido vencidos e a vida era de novo inexplicavelmente emocionante. Dom Juan sentou-se e eu também. Ficou olhando para mim por algum tempo e depois começou a me dizer de maneira muito calma e cometida que eu era de fato a única pessoa que podia ajudá-lo naquele momento e que assim ia me pedir para fazer uma coisa muito perigosa e especial. Parou um instante como se quisesse uma reafirmação de minha parte. Eu reiterei o firme desejo de fazer qualquer coisa por ele. Vou dar-lhe uma arma para furá-la, falou. Pegou um objeto comprido de uma sacola e entregou a mim. Eu o segurei, depois o examinei, quase o deixei cair. É um javali, continuou ele. Você tem que furá-lo com ele. O objeto que eu estava segurando era a pena dianteira seca de um javali. A pele era feita e as cerdas eram revoltantes ao tato. O casco estava perfeito e suas duas metades espalhadas como se a perna estivesse esticada. Era uma coisa horripilante. Quase me fez vomitar. Ele o pegou depressa. Você tem de meter o javali bem no umbigo dela, disse Dom Juan. O que? Perguntei numa voz fraquinha. Tem de segurar o javali com sua mão esquerda e dar nela com ele. Ela é feiticeira e o javali vai entrar na barriga dela. Ninguém neste mundo, a não ser outro feiticeiro, o verá enfiando ali. Isso não é uma luta comum, e sim um assunto de feiticeiros. O perigo que você correrá é que, se não conseguir furá-la, a mulher poderá matá-lo ali mesmo. Ou então seus companheiros ou parentes podem matá-la a tiros ou a facadas. Por outro lado, você pode sair ileso. Se for bem sucedida, ela passará mal como o diabo, com o javali dentro do corpo e me deixará em paz. Uma angústia opressiva tornou a dominar-me. Eu tinha um profundo afeto por Dom Juan, admirável. No momento desse pedido espantoso, eu já tinha começado a considerar o modo de vida dele e seu conhecimento como uma relação capital, como uma realização capital. Como é que alguém podia deixar morrer um homem daqueles? Perguntava. E, no entanto, como se poderia deliberadamente correr um risco de vida? Pergunta. Fiquei tão absorto em meus pensamentos que não reparei que Dom Juan se levantara e estava de pé ao meu lado. Até ele bater em meu ombro, olhei para cima. Ele estava sorrindo com benevolência. Se um dia achar que realmente quer ajudar, me disse ele, volte, mas não antes. Se você voltar, sei que o que teremos de fazer. Vá, se não quiser voltar, também compreenderei isso. Levantei-me automaticamente, entrei no carro e fui embora. Dom Juan tinha me tirado do embaraço. Eu podia partir e nunca mais voltar, mas por algum motivo a ideia de estar livre para partir não me acalmou. Dirigi mais um pouco depois, impulsivamente fiz a volta e retornei para a casa do Dom Juan. Ele continuava sentado debaixo de sua ramada e não pareceu surpreender-se ao me ver. Sente-se, falou. As nuvens no oeste estão lindas, daqui a pouco estará escuro. Fique quieto, deixe que o crepúsculo encha. Fique quieto, deixe que o crepúsculo o encha. Faça o que quiser agora, mas quando eu lhe disser, olhe diretamente para aquelas nuvens brilhantes e peça ao crepúsculo que lhe dê de poder e calma. Fiquei sentado de frente para as nuvens no oeste por umas 2 horas. Dom Juan entrou na casa e ficou lá dentro. Quando já estava ficando escuro, ele voltou. O crepúsculo chegou, disse ele. Levante-se, não feche os olhos, mas olhe diretamente para as nuvens. Levante seus braços com suas mãos abertas e os dedos esticados e corra no mesmo lugar.
Segui suas instruções, levantei os braços para cima da cabeça e comecei a correr no mesmo lugar. Dom Juan veio para o meu lado e corrigiu meus movimentos. Coloquei a perna no javali na palma de minha mão esquerda e me fez segurá-la com o polegar. Colocou a perna do javali na palma de minha mão esquerda e me fez segurá-la com o polegar. Depois puxou meus braços para baixo, até eles apontarem para as nuvens cinzas escuras e laranjas do horizonte no oeste. Estendeu meus dedos como leques e me disse para não curvá-los nas palmas das mãos. Era muito importante manter os dedos separados, porque se eu os fechasse, não estaria pedindo ao crepúsculo poder e calma, e sim o estaria ameaçando. Também corrigiu minha corrida e disse que devia ser pacato e uniforme, como se eu estivesse realmente correndo para o crepúsculo com os braços estendidos. Naquela noite não consegui dormir, era como se o crepúsculo, em vez de me acalmar, me tivesse agitado com frenesi. Ainda tenho tantas coisas pendentes em minha vida, falei. Tantas coisas por resolver. Dom Juan riu baixinho. Não há nada pendente no mundo, disse ele. Nada está acabado e, no entanto, nada está sem solução. Vá dormir. As palavras de Dom Juan eram extremamente calmantes. Por volta às 10 horas da manhã seguinte, Dom Juan deu-me alguma coisa para comer e nós partimos. Cochichou que nós íamos aproximar da mulher por volta do meio-dia, ou pouco antes possível. Disse que o momento ideal seria as primeiras horas do dia, pois uma feiticeira está sempre menos poderosa ou menos alerta de manhã. Mas ela nunca deixaria a proteção de sua casa nestas horas. Não perguntei nada. Conduziu-me para a estrada e, em certo ponto, disse-me para parar o carro no acostamento. Falou que tínhamos de esperar ali. Olhei para o relógio, eram 5 para as 11. Bocejei várias vezes, estava com sono mesmo. Minha cabeça divagava a esmo. De repente, Dom Juan endireitou-se e cutucou-me. Saltei no assento. Lá está ela, exclamou. Vi uma mulher se encaminhando para a estrada, na borda de um campo cultivado. Levava uma cesta pesada pelo braço direito. Foi só nesse momento que notei que estávamos parados perto de uma encruzilhada. Havia 2 caminhos estreitos que corriam paralelamente. Os 2 lados da estrada e outro caminho mais largo, mais usado, que a atravessara. Obviamente as pessoas que usavam o caminho tinham de atravessar a estrada pavimentada. Quando a mulher ainda estava no caminho da terra, Dom Juan me disse para saltar do carro. Faça-o agora, disse ele com firmeza. Obedeci, a mulher já estava quase na estrada. Corri e alcancei. Estava tão perto dela que senti suas roupas na minha cara. Peguei o casco de javali debaixo da camisa e empurrei em sua direção. Não senti nenhuma resistência ao objeto robusto que tinha na mão. Notei uma sombra passando na minha frente como uma cortina. Minha cabeça virou para a direita e vi a mulher de pé, a uns 15 metros de distância, do outro lado da estrada. Era bem moça, morena, com um corpo robusto. Estava sorrindo para mim. Seus dentes eram brancos e grandes, e seu sorriso plástico. Tinha fechado um pouco os olhos, como era para protegê-lo. Para protegê-los do vento. Continuava segurando a cesta, passada sobre o braço direito. Neste momento tive um instante de confusão singular. Virei para olhar para Dom Juan. Ele estava fazendo gestos violentos, chamando-me de volta. Corri para ele. Havia 3 ou 4 homens se apressando em minha direção. Entrei no carro e disparei na direção oposta. Tentei perguntar a Dom Juan o que aconteceu, mas não consegui falar. Meus ouvidos estavam estourando com uma pressão tremenda. Senti-me sufocar. Ele parecia estar satisfeito e começou a rir. Era como se meu fracasso não lhe dissesse respeito. Eu estava com as mãos tão apertadas na direção que não conseguia movê-las. Estavam congeladas, meus braços e pés estavam rígidos. Na verdade, eu não conseguia nem tirar o pé do acelerador. Dom Juan bateu nas minhas costas e me disse para relaxar. Pouco a pouco a pressão em meus ouvidos diminuiu. O que aconteceu? Perguntei afinal. Ele riu como uma criança, sem responder. Depois perguntou-me se eu tinha reparado como a mulher saiu do caminho. Elogiou a rapidez dela. A conversa de Dom Juan parecia tão sem nexo que eu não conseguia acompanhá-lo. Ele, elogiando a mulher, falou que seu poder era impecável e que ela era uma inimiga implacável. Perguntei-lhe se ele não se importava com meu fracasso. Eu estava realmente aborrecido e surpreendido com a mudança que se operara nele. Parecia até contente. Mandou-me parar. Estacionei ao lado da estrada
Pôs a mão em meu ombro e olhou de modo penetrante dentro de meus olhos. O que eu fiz com você hoje foi um truque, disse ele francamente. O regulamento diz que um homem de conhecimento tem de armar uma cilada para o aprendiz. Hoje eu armei-lhe uma cilada e o levei ao conhecimento. Fiquei abismado. Não conseguia concatenar meus pensamentos. Dom Juan explicou que todo o caso com a mulher era uma cilada, que ela nunca fora ameaça para ele, que a tarefa dele era pôr-me em contato com ela nas condições específicas de entrega e poder que eu experimentara quando tentei penetrá-la. Elogiou minha resolução e chamou-a um ato de poder que demonstrou à mulher que eu era capaz de muito esforço. Dom Juan disse que, embora eu não soubesse, só o que fiz foi mostrar-me diante dela. Você nunca poderia tocá-la, disse ele, mas mostrou-lhe suas garras. Agora ela sabe que você não tem medo. Desafiou-a. Eu a usei para lhe armar cilada porque ela é poderosa, implacável e nunca se esquece. Os homens em geral são ocupados demais para serem inimigos inexoráveis. Tive uma raiva tremenda. Disse-lhe que a gente não deve brincar com os sentimentos mais íntimos e as lealdades dos outros. Dom Juan riu até as lágrimas e eu o odiei. Tive um desejo imenso de dar-lhe um soco e largá-lo, mas havia um ritmo tão estranho no riso dele que eu estava quase paralisado. Não fique tão zangado, disse Dom Juan, acalmando-me. Então falou que seus atos nunca tinham sido uma farsa, que também ele tinha jogado fora sua vida muito tempo antes, quando seu próprio benfeitor o lograra assim como ele o fizera. Dom Juan disse que seu benfeitor era um homem cruel, que não pensava nele de maneira como ele. Dom Juan pensava em mim. Acrescentou muito severamente que a mulher tinha experimentado sua força contra ele e que realmente tentara matá-lo. Agora ela sabe que eu estava brincando, continuou rindo, e vai detestar você por isso. Não me pode fazer nada a mim, mas vai desforrar assim em cima de você. Ainda não sabe quanto poder você tem, de modo que virá experimentá-lo pouco a pouco. Agora você não tem outra escolha senão aprender a fim de se defender. Do contrário, vai cair preso daquela mulher. Ela não é brincadeira. Dom Juan lembrou-me de como ela tinha voado para longe. Não se zangue, falou ele. Não foi um truque banal, foi o regulamento. Havia alguma coisa no jeito de a mulher se afastar de mim que era realmente de enlouquecer. Eu mesmo o vira. Tinha saltado toda a largura da estrada num piscar de olhos. Eu não tinha meio de fugir daquela certeza. Daquela certeza. Daquele momento em diante, focalizei toda a minha atenção naquele incidente e pouco a pouco acumulei provas de que ela estava realmente me seguindo. O resultado final foi que tive de me retirar do aprendizado sob a pressão do meu medo irracional. Voltei à casa de Dom Juan horas depois, à tardinha. Ele parecia estar à minha espera. Aproximou-se de mim quando saltei do carro e examinou-me com curiosidade, dando a volta ao redor de mim algumas vezes. Por que está tão nervoso? Perguntou, antes de eu ter tempo de dizer qualquer coisa. Expliquei que alguma coisa me assustara naquele dia e que eu tinha começado a sentir alguma coisa me rondando, como antes. Dom Juan sentou-se e pareceu absorto em seus pensamentos. Estava com uma expressão mais séria do que o seu normal, parecia cansado. Sentei-me ao lado dele e organizei seus apontamentos. Depois de uma pausa muito demorada, ele se animou e sorriu. O que você sentiu hoje foi o espírito do olho d'água, falou. Já lhe disse que devemos estar preparados para encontros inesperados com essas forças. Pensei que você tivesse entendido. Entendi, respondeu. Então por que o medo? Perguntou. Não consegui responder. Aquele espírito está no meu rastro, disse ele. Já o tocou na água.
Garanto-lhe de que vai tocá-lo de novo e provavelmente você não estará preparado a esse encontro, e esse encontro será seu fim. As palavras de Dom Juan me procuraram realmente. As palavras de Dom Juan me preocuparam realmente. Meus sentimentos eram estranhos, porém eu estava preocupado, mas não tinha medo. O que me estivesse acontecendo não tinha conseguido provocar meus antigos sentimentos de um medo cego. O que devo fazer? Perguntei. Você se esquece muito depressa, disse ele. O caminho do conhecimento é um caminho forçado. A fim de aprender, temos de ser empurrados. No caminho do conhecimento estamos sempre lutando contra alguma coisa, evitando alguma coisa, preparados para alguma coisa. E essa coisa é sempre inexplicável, maior, mais poderosa do que nós. As forças inexplicáveis lhes chegarão. Hoje é o espírito do olho d'água, depois será seu próprio aliado. De modo que não há nada que você possa fazer agora senão se preparar para a luta. Há anos atrás, La Catalina o provocou, mas ela não passava de uma feiticeira e foi um truque de principiante. O mundo está realmente cheio de coisas assustadoras e nós somos criaturas indefesas, rodeados por forças que são inexplicáveis e inflexíveis. O homem comum, por ignorância, acredita que essas forças podem ser explicadas ou modificadas. Não sabe como realmente fazer isso, mas espera que os atos da humanidade as expliquem ou modifiquem mais cedo ou mais tarde. O feiticeiro, ao contrário, não pensa em explicá-las ou modificá-las. Ele aprende a utilizar essas forças, se dirigindo e adaptando ao custo delas. Esse é o truque deles. Há muito pouco mistério na feitiçaria. Uma vez que você descubra o truque, o feiticeiro está só um pouco melhor do que o homem comum. A feitiçaria não ajuda a viver uma vida melhor. De fato, eu diria que a feitiçaria o atrapalha. Torna a vida dele complicada e precária. Abrindo-se para o conhecimento, o feiticeiro torna-se mais vulnerável do que o homem comum. Por um lado, seus semelhantes o detestam e temem e procurarão extinguir sua vida. Por outro, as forças inexplicáveis e inflexíveis que cercam a cada um de nós são, para um feiticeiro, uma fonte de perigo maior ainda. Ser furado por um semelhante é realmente doloroso, mas nada que se compare a ser tocado por um aliado. Um feiticeiro, expondo-se ao conhecimento, fica à mercê dessas forças e só tem um meio de se equilibrar a sua vontade. Assim tem de sentir e agir como guerreiro. Repito mais uma vez. Só como guerreiro é que a pessoa pode sobreviver no caminho do conhecimento. O que ajuda um feiticeiro a viver uma vida melhor é a força de ser um guerreiro. Tenho um compromisso de lhe ensinar a ver. Não porque eu pessoalmente queria fazê-lo, mas porque você foi escolhido. Você me foi apontado por Mescalito. Contudo, sou levado por meu desejo pessoal a ensinar-lhe a sentir, a agir como um guerreiro. Pessoalmente acredito que ser um guerreiro é mais próprio do que qualquer outra coisa. Por isso, procurei mostrar-lhe essas forças como um feiticeiro as percebe. Pois somente sob seu impacto aterrador é que a pessoa pode tornar-se um guerreiro. Ver sem ser primeiro um guerreiro o tornaria fraco. Isso lhe daria uma falsa humildade. Um desejo de recuar. Seu corpo degeneraria porque você se tornaria indiferente. É meu compromisso pessoal torná-lo um guerreiro, para você não se desmoronar. Já o ouvi dizer várias vezes que está preparado para morrer. Não considero esse sentimento necessário. Creio que é um capricho inútil. Um guerreiro só deve estar preparado para combater. Também já o ouvi dizer que seus pais feriram o seu espírito. Pense que o espírito do homem é coisa que pode ser muito facilmente ferida, embora não pelos mesmos atos que você considerara injustos. Acredito que seus pais realmente o lesaram, tornando-o mole caprichoso e dado a cismar. O espírito do guerreiro não é dado a capricho, nem reclamações, nem a vencer ou perder. O espírito do guerreiro só é dado à luta, e cada embate é a última batalha de um guerreiro sobre a face da terra. Assim, o resultado lhe importa muito pouco. Em sua última batalha na terra, o guerreiro deixa seu espírito correr livre e claro. E enquanto trava a sua batalha, sabendo que sua vontade é impecável, o guerreiro ri-se a grande
Terminei de escrever e levantei os olhos. Dom Juan estava olhando para mim fixamente, sacudiu a cabeça de um lado para o outro. Você escreve tudo mesmo, hein? Perguntou, num tom incrédula. O Genaro disse que nunca pode falar sério com você em sua presença, porque você está sempre escrevendo. Ele tem razão. Como é que alguém pode ser sério com você se está sempre escrevendo? Perguntou. Ele riu e eu tentei defender meu ponto de vista. Não importa, falou. Se você vai aprender a ver, suponho que tenha de fazê-lo do seu jeito esquisito. Levantou-se e olhou para o céu. Era por volta do meio-dia. Falou que ainda havia tempo de irmos em uma caçada nas montanhas. O que vamos caçar? Perguntei. Um animal especial. Ou um veado ou um javali, ou mesmo uma onça. Permaneceu em silêncio por algum tempo e depois disse, até mesmo uma águia. Levantei-me e acompanhei até o carro. Falou que dessa vez só íamos observar e descobrir qual o animal que tínhamos de caçar. Já ia entrando no carro quando percebeu lembrar-se de alguma coisa. Sorriu e disse que a viagem teria de ser adiada até eu aprender uma coisa, sem a qual o nosso caçado seria impossível. Nós voltamos e tornamos a sentar-nos sob a ramada da casa. Havia tanta coisa que eu queria perguntar, mas ele não me deu tempo de dizer nada antes de falar de novo. Isso me leva ao último ponto que você tem que saber a respeito de guerreiros. Um guerreiro escolhe as coisas que fazem em seu mundo. Outro dia, quando você viu o aliado e tive de lavá-lo 2 vezes, sabe o que havia de errado com você? Pergunta. Não, respondi. Tinha perdido seus escudos. Eu disse que o guerreiro escolhe as coisas que fazem em seu mundo. Escolhe propositadamente, pois cada coisa que prefere é um escudo que o protege dos assaltos das forças que ele está procurando utilizar. Um guerreiro usaria seus escudos para se proteger contra seu aliado. Por exemplo, um homem comum que é igualmente cercado daquelas forças inexplicáveis se esquece delas, porque tem outros tipos de escudos especiais para se proteger. Ele parou e olhou para mim com a pergunta nos olhos. Eu não tinha entendido o que ele dissera. O que são esses escudos? Insisti. Aquilo que as pessoas fazem. O que é que fazem? Perguntei. Bem, olhem em volta. As pessoas estão ocupadas fazendo o que sempre fazem. São esses seus escudos. Sempre que um feiticeiro tem um encontro com alguma dessas forças inexplicáveis e inflexíveis de que falamos, sua brecha se abre, deixando mais suscetível à sua morte do que ele normalmente é. Já lhe disse que morremos por aquela brecha, portanto, se ela estiver aberta, a gente deve estar com a vontade preparado para tapá-la. Isto é, se a pessoa for um guerreiro. Em caso contrário, como você, então não se tem outro recurso senão utilizar as atividades da vida diária para desviar o espírito do susto do encontro e assim permitir que a brecha se feche. Você ficou zangado comigo naquele dia em que encontrou o aliado. Enfureci-o quando fiz enguiçar seu carro e o esfriei quando mergulhei dentro d'água. O fato de você estar com roupa ainda o esfriou mais. Ficar zangado e frio fez fechar sua brecha e você ficou protegido. Mas nesse momento de sua vida não pode mais usar esses escudos com tanta eficácia quanto um homem comum. Você já conhece demais a respeito das forças e agora está finalmente no limiar de sentir e agir como um guerreiro. Seus escudos não são mais seguros. O que deve fazer? Perguntei. Agir como um guerreiro e escolher as coisas de seu modo. Você não pode mais se cercar de todo tipo de coisas. Digo-lhe isso muito seriamente. Agora, pela primeira vez, você não está mais seguro em seu antigo modo de vida. O que quer dizer como escolher as coisas do seu mundo? O que quer dizer como escolher as coisas de meu mundo? Pergunta. Um
Um guerreiro encontra aquelas forças inexplicáveis, inflexíveis, porque ele as está procurando propositadamente, e assim está sempre preparado para o encontro. Você, por outro lado, nunca está preparado. De fato, se essas forças o alcançarem, elas o pegarão de surpresa. O susto abrirá sua brecha e sua vida escapará irresistivelmente por ela. Portanto, a primeira coisa que você tem a fazer é estar preparado. Pense que o aliado vai aparecer diante de seus olhos a qualquer momento e que você deve estar pronto para ele. Encontrar um aliado não é brincadeira, e um guerreiro tem a responsabilidade de proteger sua vida. Então, se alguma dessas forças o tocar e abrir sua brecha, deve tentar propositadamente fechá-la você mesmo. Para isso, precisa ter um certo número de coisas escolhidas que lhe deem muita paz e prazer. Coisas que você possa usar propositadamente para desviar seus pensamentos de seu medo e fechar sua brecha, torná-lo sólido. Que tipo de coisas? Perguntei. Há anos eu lhe disse que em sua vida diária o guerreiro escolhe seguir o caminho com o coração. É a escolha constante do caminho com o coração que torna o guerreiro diferente dos homens comuns. Ele sabe que um caminho tem coração quando é um com ele, quando sente muita paz e prazer percorrendo sua extensão. As coisas que o guerreiro escolhe para fazer seus escudos são os itens do caminho com o coração. Mas você diz que não sou um guerreiro, então como posso escolher um caminho com o coração? Pergunta. Esta é a sua encruzilhada, digamos que antes você não precisava realmente viver como guerreiro, agora é diferente. Você tem de se cercar das coisas de um caminho com o coração e deve recusar o resto. Você não morrerá no próximo encontro. Posso acrescentar que você não precisa mais perder um encontro. Agora um aliado pode vir a você durante seu sono, enquanto está conversando com amigos, enquanto está escrevendo. Há anos que venho realmente tentando viver de acordo com seus ensinamentos. Disse eu. Obviamente não me sai bem. Como posso melhorar agora? Perguntei. Você pensa e fala demais. Deve parar de falar sozinho. O que quer dizer? Pergunta. Você fala sozinho demais. Não é só você que faz isso. Nós todos o fazemos. Temos conversas internas. Pense nisso. Sempre que está só, o que você faz? Pergunta. Conversa comigo mesmo. Sobre o que? Conversa consigo? Pergunta. Não sei, sobre qualquer coisa, imagino. Vou lhe dizer a respeito de conversarmos conosco. Conversarmos sobre nosso mundo, na verdade, conservamos nosso mundo com nossas conversas internas. Como fazemos? Pergunta. Sempre que terminamos de falar conosco, o mundo está sempre como devia ser. Nós o renovamos, o animamos com vida e mantemos com a nossa conversa interna. Conversa interna. Não só isso, mas nós também escolhemos nossos caminhos ao conversarmos conosco. Assim repetimos as mesmas escolhas várias vezes, até o dia de nossa morte, pois ficamos repetindo a mesma conversa interna toda a vida, até morrermos. Um guerreiro sabe disso e procura parar de falar. Esse é o último item que você tem de aprender, se quiser viver como guerreiro. Como posso deixar de conversar comigo mesmo? Pergunta. Antes de tudo, tem de usar os ouvidos para aliviar um pouco a carga de seus olhos. Usamos os olhos para julgar o mundo desde o dia em que nascemos. Falamos com os outros e conosco, sobretudo sobre o que vemos. Um guerreiro sabe disso e escuta o mundo. Escuta os sons do mundo. Guardei minhas notas. Dom Juan Rio disse que não queria que eu fizesse uma coisa forçada, que escutar os sons do mundo tinha de ser feito harmoniosamente, com muita paciência. Um guerreiro sabe o que o mundo
Um guerreiro sabe que o mundo se modificará assim que ele para de conversar consigo, disse ele, e deve estar preparado para esse abalo monumental. O que quer dizer, Dom Juan? Apertei. O mundo é assim assado e tal, só porque nós dissemos que é dessa maneira. Se pararmos de nos dizer que o mundo é tal e tal, o mundo deixará de ser tal e tal. Nesse momento não creio que você esteja pronto para esse golpe monumental e, portanto, deve começar lentamente a desfazer o mundo. Não compreendo mesmo, disse. Sem problema. Seu problema é que confunde o mundo com o que as pessoas fazem. Ainda nisso, não é o único. Todos nós fazemos isso. As coisas que as pessoas fazem são os escudos contra as forças que nos cercam. O que fazem como pessoas nos dá conforto e nos faz sentir seguros. E que as pessoas fazem é muito importante entre si. O que as pessoas fazem é muito importante em si, mas apenas como escudo. Nunca aprendemos as coisas que fazemos como pessoas são apenas escudos e deixamos que elas dominem e transformem nossas vidas. Na verdade, eu diria que para a humanidade aquilo que as pessoas fazem é maior e mais importante do que o próprio mundo. O que é que você chama de mundo? Perguntei. O mundo é tudo o que está encerrado aqui, disse ele, pisando com força no chão. A vida, a morte, as pessoas, aliados e tudo mais que nos cerca. O mundo é incompreensível. Nunca o compreendemos. Nunca o compreenderemos. Nunca desvendaremos seus segredos. Assim temos de tratá-lo como ele é, um simples mistério. Mas o homem comum não faz isso. O mundo nunca é mistério para ele. E quando ele chega à velhice, está convencido de que não tem mais nada por que viver. Um velho não esgotou o mundo, só esgotou o que as pessoas fazem. Mas era sua estúpida confusão. Acredito que o mundo não tem mais mistérios para ele. Que preço triste para pagar por nossos escudos. Um guerreiro sabe dessa confusão e aprende a tratar as coisas direito. As coisas que as pessoas fazem não podem de jeito nenhum ser mais importantes do que o mundo. É assim que o guerreiro trata o mundo, como um mistério infindável, e que as pessoas fazem como uma imensa loucura. Comecei a treinar para ouvir os sons do mundo e fiquei nesse aprendizado 2 meses. Como Dom Juan determinara. A princípio era alucinante ouvir e não olhar, mas ainda mais enervante era não conversar comigo mesmo. Em 2 meses eu era capaz de interromper meu diálogo interno por períodos breves de cada vez, e também era capaz de prestar atenção aos sons. Estranha realidade. Continua os ensinamentos de Dom Juan sobre as plantas alucinógenas por Carlos Castanheta.